Então agora é oficial, a Alpine realmente anunciou que vai estar usando os motores Mercedes a partir da temporada de 2026. A Renault tem uma história longa e uma tradição grande com a Fórmula 1, apesar das várias entradas e saídas que eles tiveram ao longo da história. Só que nesses últimos anos eles sempre estavam competindo com um motor próprio, um motor da Renault. E agora eles vão estar competindo então na Fórmula 1 como um cliente, comprando ali os motores da Mercedes a partir da temporada de 2026. Então como que a gente chegou nesse ponto da Alpine, da Renault basicamente, precisar se tornar uma equipe cliente para continuar competindo na Fórmula 1? Antes de mais nada, vocês devem estar até percebendo que eu tô falando num tom de voz um pouco mais baixo, um pouco mais calmo do que eu costumo falar aqui no canal. Pra quem acompanha a aba de comunidade, viu que eu fiz uma postagem falando que recentemente eu tive alguns problemas na garganta, eu tive uma inflamação na garganta, que na verdade eu acabei descobrindo que era uma laringite. Então, ainda tá doendo um pouco, na verdade, mas fazia tempo que eu não gravava vídeo, tinha bastante assunto legal, bastante tema pra conversar e eu queria tá falando aqui com vocês sobre eles, principalmente esse da Alpine. Então por isso vai ser nesse ritmo mais calmo o vídeo de hoje. Essa é uma decisão que causa até uma certa estranheza num primeiro momento, porque a gente tá falando da Renault, uma equipe de fábrica da Fórmula 1, que vai estar competindo com um motor de uma concorrente deles, um motor da Mercedes. Claro que isso não é nenhuma novidade ao longo da história da Fórmula 1. A gente viu várias montadoras correndo usando motores de outras equipes ou motores de outras montadoras que às vezes não tivessem relação com a Fórmula 1. Mas ainda assim, a Renault, que apostou tanto nesse projeto, tinha ali a fábrica em Viril própria para isso, investiu tão pesado, agora vai estar desistindo do projeto de motor, entrando nesse novo regulamento, um regulamento para o qual eles se inscreveram para fazer parte. A Renault é uma das equipes selecionadas e que pode produzir motores para 2026. Mas agora eles tomam essa decisão de não estarem fazendo esses motores. E tudo isso parte de um principal problema que, na minha opinião, é o que torna hoje a Alpine a equipe mais medíocre de todo o pelotão. Medíocre até talvez seja uma palavra acima do que eles realmente são, porque medíocre está falando que é uma equipe na média. Eu acho que pro que eles são, pra empresa que tá por trás da Alpine, medíocre até seria um elogio. Eles são piores, na minha opinião, hoje do que equipes como Haas e Sauber. Mas você pode falar, Fred, mas eles conseguem resultados muito melhores do que Haas e Sauber eventualmente, principalmente quando você pega a média das últimas temporadas. Só que o ponto não é esse, porque Haas e Sauber são equipes independentes. Você já espera uma dificuldade muito maior deles de atingir resultados, uma dificuldade muito maior deles de conseguir bons resultados dentro da categoria. A Renault não, a Alpine não. Eles são uma equipe de fábrica com todo esse aporte financeiro gigantesco que a empresa tem e não conseguem fazer esse projeto decolar, não conseguem fazer o projeto sair do lugar. E o principal motivo disso, na verdade, dá até para fazer um paralelo com o que aconteceu com a Toyota vários anos atrás na Fórmula 1. Por quê? A Toyota, quando ela chega na Fórmula 1, ela chega a ser uma das equipes que mais gasta dinheiro, tem temporadas até que ela gasta mais dinheiro do que a Ferrari, e é sempre importante a gente lembrar que é de uma época que a Fórmula 1 não tinha o teto de gastos que tem hoje, não tinha esse controle para impedir que as equipes mais ricas gastassem o quanto elas quisessem, enquanto as mais pobres não conseguiam acompanhar. Então eles gastavam horrores de dinheiro, tem uma estimativa de que eles chegaram a gastar mais de $1 bilhão ao todo em investimentos no carro e nunca conseguiram ser melhor que um meio de pelotão. Mas por quê? O que deu errado para a Toyota? Era exatamente essa falta de liberdade, eles não davam essa independência para Toyota agir na Fórmula 1. Eles tinham a fábrica em Colônia, na Alemanha, e tinham a fábrica que ficava lá no Japão. E essas conversas eram muito burocráticas, porque qualquer decisão que a equipe precisasse tomar precisava da aprovação da fábrica no Japão. E o que acontecia? Quando era de dia na Alemanha, era de noite no Japão. Então os engenheiros precisavam fazer uma mudança. Isso ia até o Japão e eles só iam responder no dia seguinte, que era noite na Alemanha. Então passou mais um dia nisso. E daí quando os alemães respondiam, talvez com uma nova dúvida em cima disso, voltava pro Japão e era de noite lá de novo. Então ficava nisso, às vezes uma conversa simples que eles precisavam tomar para tirar algumas dúvidas e como evoluir o projeto demorava mais de uma semana. E você não pode ter isso na Fórmula 1. As equipes de sucesso, elas são completamente independentes das suas operações com a marca principal. Você pega os exemplos da própria Ferrari, que inclusive no próprio filme da Ferrari que teve recentemente com o Adam Driver, recomendo muito vocês assistirem, o filme é sensacional. Mas basicamente no filme tem uma fala que o Adam Driver, que ele interpreta o Enzo Ferrari, fala: as outras montadoras correm para vender carros. A Ferrari
vende carros para poder correr. Então esse sempre foi o DNA, essa sempre foi a filosofia da Ferrari, dar independência pro time que corre, pro time que tá nas pistas, para eles fazerem o trabalho deles. Eles sabem o que estão fazendo e eles vão trabalhar. A Mercedes teve tanto sucesso na Fórmula 1 exatamente porque eles adotaram a mesma dinâmica. A Mercedes principal, a empresa alemã, não interfere no que a empresa Fórmula 1 da Mercedes está fazendo. Deixa tomar as próprias decisões, deixa o Toto no comando e o que precisar ser feito para a Mercedes ganhar, eles deixam o Toto tomar esse caminho. E outras equipes mesmo, até independentes, que não têm o aporte talvez de uma montadora, mas têm o aporte de uma grande empresa, como é o caso da Red Bull. Eles dão liberdade para as operações da Fórmula 1 da Red Bull serem independentes e fazer o que eles quiserem, e por isso a equipe consegue ter tanto sucesso. Já a Alpine vai muito mais pro lado do que a Toyota fazia. Apesar de não ter essa grande diferença de time zone, eu me esqueci a palavra em português. Fuso horário, eu me esqueci a palavra fuso horário. Mas apesar de não ter essa diferença do fuso horário, porque a gente tá falando da própria França, né? As fábricas da Renault ficam na França, tanto a de Viril quanto a sede da Renault, que fica na França. Então a questão não era exatamente essa dificuldade na comunicação como tinha na Toyota, mas sim a questão burocrática. Por quê? Qual que é o principal problema que segura a Alpine pra trás de evoluir hoje na Fórmula 1? Isso foi falado por várias pessoas que saíram da equipe, o próprio Otmar Szafnauer, o Fernando Alonso, o Esteban Ocon, todos quando saíram da Renault, da Alpine, falaram a mesma coisa. Exatamente a questão da burocracia para qualquer mudança que for acontecer dentro da equipe. Quando você precisa fazer uma mudança, os engenheiros pensam em alguma estratégia, tudo precisa ser aprovado pela própria Renault, a sede Renault, e não só pela fábrica da Fórmula 1. Então se eles querem fazer um investimento, por exemplo, para melhorar o túnel de vento, tornar a infraestrutura mais moderna talvez, eles precisam que a equipe da Fórmula 1 aprove isso, para então essa aprovação passar lá para a fábrica da Renault, e daí o financeiro vai ter que aprovar, os líderes da Renault vão ter que aprovar, todo mundo tem que passar a mão ali antes de aprovar. E isso sozinho já demoraria muito tempo, demoraria, vamos dizer, uma semana. Só que uma fala do Ocon, que pra mim é o que mata isso completamente, que é o que ele fala: quando um desses chefes, um desses líderes estava de férias lá na Renault, eles simplesmente tinham que esperar mais de um mês pro cara voltar das férias e aí sim ele poder assinar embaixo e aprovar. Então, às vezes, uma atualização, uma coisa que a Renault precisasse fazer para melhorar o carro da Alpine, eles tinham que esperar mais de um mês, porque uma pessoa importante que assinava os projetos estava de férias e a equipe de Fórmula 1 não tinha independência para poder tomar essas decisões e evoluir os carros. E agora, com a chegada do Briatore, a Renault tá realmente querendo buscar essa alternativa, de voltar a ser uma equipe mais independente, uma equipe que toma suas próprias decisões. Porque a gente conhece o Briatore, caso você não conheça, ele é um cara que vai fazer tudo que tiver ao alcance dele pra vencer na Fórmula 1. Não à toa tá rolando esses rumores agora de que o Durham, já de contrato assinado pra temporada que vem, pode levar uma tapetada por baixo, ser arrancado do seu contrato pra dar essa oportunidade do Colapinto na Alpine. Isso é Flávio Briatore. E com certeza essa decisão de ir pros motores Mercedes partiu dele. Eu tenho plena certeza que isso foi uma ideia do Flávio pra tentar dar esse próximo passo, porque ele tá cortando exatamente uma etapa desse meio de caminho. Ele tá cortando a fábrica de Viril da equação, ele tá tornando isso um pouco menos burocrático. Eu tenho certeza que internamente ele também vai estar lutando para tomar as próprias decisões e ter essa liberdade interna de seguir um caminho, porque foi ele que fez a Renault ser bicampeã mundial, ele que fez a Benetton ganhar o mundial, ele sabe o caminho que precisa para uma equipe ser campeã mundial. E a escolha do motor Mercedes não foi por acaso também, é só a gente olhar pro grid da Fórmula 1. Quando a gente pega qualquer equipe cliente, por exemplo, da Ferrari, eles nunca conseguiram nem chegar perto de algum resultado positivo com a Ferrari. Você tem alguns casos bem aleatórios, como a Toro Rosso vencendo uma corrida com o motor Ferrari, mas é basicamente isso. E as outras fornecedoras de motor também não estão tão abertas a isso. A Honda tem essa parceria exclusiva com a Aston Martin, que com certeza eles fizeram uma parceria para que eles não vendessem para nenhuma outra equipe do grid. A Red Bull vai produzir os próprios motores em parceria com a Ford, então provavelmente não estariam disponíveis para fazer essa venda para outras equipes, e a Audi vai produzir para Audi, e muito provavelmente o motor Audi vai chegar como mais fraco do grid exatamente por ser muito novo. Não era uma escolha muito inteligente por parte da Alpine. O que sobra, o motor Mercedes, e isso a gente vê a relação da Mercedes com os seus clientes. A McLaren mesmo tá dominando a Mercedes no campeonato hoje. A Mercedes dá o seu melhor equipamento para os seus clientes, eles estão mais preocupados em vender o melhor equipamento e lucrar em cima disso do que talvez com a Ferrari, que provavelmente limita o equipamento que eles vendem para os seus concorrentes. E a gente pega não só exemplo da McLaren, mas ano passado, no começo da temporada, que a Aston Martin com motores Mercedes estava tendo resultados melhores que a própria
Mercedes no campeonato. Eventualmente a Mercedes se recuperou e terminou na frente deles, mas eles já mostraram que são capazes de oferecer o melhor maquinário para os seus clientes. Então qual que é toda essa expectativa da Renault para os próximos anos? Eles vão se tornar uma equipe competitiva? Eles vão realmente dar esse próximo passo e começar a bater de frente com as outras equipes na Fórmula 1? Eu ainda tenho um grande receio em relação a isso. Eu não acredito que esse vai ser que essa era a peça que faltava para a Renault conseguir competir com as outras equipes, como a McLaren, como a própria Mercedes, como Ferrari, como Red Bull. Porque, como eu falei, ainda tem muitos problemas internos dentro da Alpine que precisam ser resolvidos. Não adianta nada você trazer um equipamento mais forte do que o motor Renault, que fazia anos que não funcionava, se você continua com essa burocracia, se você quer atualizar alguma coisa na fábrica, se você precisa de uma melhoria no carro, demora meses para isso chegar. Nesses mesmos meses, os seus concorrentes já vão ter feito melhorias e vão estar muitos passos na sua frente. Então eu não acho que essa é a solução, essa é a peça que faltava para a Alpine dar o próximo passo. Ainda falta muita coisa para a Alpine realmente conseguir chegar num nível que uma equipe com a empresa do tamanho da Renault por trás vem aportando tem que estar baseado no investimento da Fórmula 1 que eles fazem. Então é isso, eu não acho que essa é a solução, isso não vai salvar a Alpine da Fórmula 1, mas esse é um bom caminho para eles começarem a pensar em como evoluir para os próximos anos. Mas aí tá o que eu penso sobre a Alpine ter anunciado a parceria com o motor Mercedes. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. E se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo aqui no canal. E também você pode ajudar a gente a continuar produzindo esses vídeos aqui, se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar fazendo esses vídeos aqui pra você. Muito obrigado pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.